Aula de controle avançado de processos. Na aula de hoje, nós vamos ver a implementação em Python de um controlador MPC, implementado no espaço de estado. Essa implementação foi desenvolvida aqui na URGS, por isso que recebe o nome aqui de URGS. Nosso pacote é URGS MPC. E aí, esse pacote que eu vou apresentar para vocês aqui, ele foi desenvolvido. Então, vamos ver os nossos principais desenvolvedores. Pelo Rafael, o principal desenvolvedor desse pacote foi o Rafael Cardoso Dias da Costa. Ele foi o desenvolvedor, depois teve melhorias, adaptações e pelos demais integrantes aqui desse relatório. E é uma representação no código. Então, a principal função é essa aqui, MPC Core. Aqui, ó. Esse MPC Core é esse cara aqui, ó, MPC Core. É onde tem todas as funções, todas as classes, toda a parte de restrição. Daí depois também tem um simulador, simulation, no caso, simulation, que é para fazer a simulação. Aí nós podemos simular, inclusive, um modelo não linear. E para rodar o sistema, né? Eu vou mostrar para vocês a implementação que usa um pacote de solvers que é em QP usando CVXOpt, que é um pacote que depois tem que instalar, né? Naquela versão que eu mandei para vocês do InPython não tem ele instalado. Então, antes de rodar isso aqui, a primeira coisa que tem que fazer é instalar o pacote. Mas eu vou mostrar para vocês como instalar o pacote depois que eu apresentar a teoria e mostrar para vocês o sistema funcionando. Daí eu mostro como vocês instalam o pacote desse CVXOpt. Aqui, na realidade, nós vamos tirar desse CVX aqui, nós vamos usar o QP, que é o solver QP, certo? Então, aqui nós temos a lógica de funcionamento do sistema, ele está ilustrado nessa figurinha aqui, como se vinculam, montam o otimizador, montam as matrizes, as funções associadas à montagem das matrizes, os distúrbios, tudo isso está documentado aqui no nosso relatório, certo? E as funções que fazem isso, essa montagem do sistema. Então, mas antes de eu entrar mais detalhes nessa parte, vamos mostrar o funcionamento do sistema e depois eu volto para o manual. Então, vamos lá. Assumindo que esse pacote esteja devidamente instalado, então, basicamente, nós vamos deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Nós vamos rodar esses pacotes que têm que ser importados, então nós temos que importar o MPC. Na realidade, do MPC da URGS, nós pegamos a classe, essa é uma classe MPC Core, que é onde tem todas as funções e todas as definições do MPC. E tem também a classe Simulation, que nós vamos importar o simulador, Simulator, no caso. Essas duas foram geradas aqui na URGS. Aí do Control MATLAB, nós vamos pegar a representação do espaço de estado, resposta degrau e conversão de função de transferência de espaço de estado para função de transferência. Para a conversão do modelo contínuo para discreto, nós vamos usar o linear álgebra, que aqui é do SciPy, e aí nós vamos usar aqui internamente como SPL. Então, SPL é esse pacote linear álgebra usado para o cálculo da matriz exponencial, que é utilizada para a discretização do sistema do modelo contínuo para um modelo discretizado. Aí
E num PyPlot, no Matplotlib tradicional, aqui está como MPL, eu uso normalmente também como PLT, então, na realidade, é apenas uma questão de gosto. E importamos aqui também do CVX Opt Solvers e Metrics. Mas o mais importante mesmo é esta função aqui, MPC Core. Então, nós vamos fazer, nesse caso, 4 tanques esféricos. Então, nós vamos fazer modelo linearizado de 4 tanques esféricos. O controlador, então, vai ser para essa planta, que é parecido com a que vocês têm no trabalho. No caso, vocês têm 6 tanques esféricos, mas serve de base, né? Isso foi implementado também pelo José Eduardo, quer dizer, então, o José Eduardo fez um método de ajuste na dissertação de mestrado dele para sistemas não retangulares. Eu vou discutir sobre o trabalho do José Weber na próxima aula. E ele, então, participou aqui dessa implementação aqui, desse exemplo. Então, aqui nós temos a primeira coisa que nós temos que setar é o tempo de amostragem. O tempo de amostragem do sistema tem que ser especificado. No caso, é 25. O horizonte de predição, aqui está como 100. O horizonte inicial, que é o P0, da função objetivo, nós estamos falando de 0 a 100. E o horizonte de controle recomenda-se, aqui está metade de P, mas poderia ser 25, sem grandes problemas, sem perdas e sem problemas maiores. Aqui é o modelo que vai ser usado no controlador, então é o modelo da planta, porque o MPC ele precisa de um modelo. Esse é o modelo contínuo da planta linearizado no ponto de operação. Então, as matrizes A, B desse sistema, aqui está na forma de lista, aqui é convertido para matrizes, a matriz A e a matriz B, usando o NumPy. E aqui que é o ponto-chave. Essa etapa aqui, nós discretizamos, convertemos o modelo contínuo no modelo discreto. Aqui poderia até ser utilizado, por exemplo, do pacote do control aqui. Se eu tivesse colocado ml control, eu poderia usar desse pacote, eu usaria a função C2D. Eu faria exatamente a mesma coisa. Poderia ter sido usado. A função de contínuo para discreto do pacote. Ela faz exatamente isso. Ela faz o cálculo da matriz exponencial, da matriz A, multiplicada pelo tempo de amostragem. E essa implementação SPM está implementado no SciPy Linear Algebra, certo? Aí eu tenho a matriz Φ, e a matriz gama, ela é a matriz Φ juntamente com algumas transformações, a matriz B e tal. Isso tem no nosso material de discretização de sistemas, e simplesmente as duas matrizes. Φ vai substituir a matriz A, e gama vai substituir a matriz B. Nós usamos na dedução que nós utilizamos em aula, colocamos a matriz P e a matriz Q na dedução. Mas como aqui a gente já está usando P para horizonte de predição, então nós estamos usando φ e gamas, tá? Só por isso. E aqui, então, eu tenho a versão discreta, né, do modelo, empacotado, φ, gama, a matriz C e a matriz D. Então, é a representação do espaço de estado discretizada. Como eu disse, poderia ter sido feito usando também a função C2D. Aí eu preciso de um modelo que corresponde à planta. Então, esse primeiro modelo que nós estamos definindo aqui é o modelo que vai ser usado dentro do controlador preditivo.
E esse segundo modelo, que segue os passos análogos ao primeiro, mas pode ser uma outra matriz A, uma outra matriz B, uma outra matriz C e D. Eu vou precisar disso para simular como se fosse a planta, o processo real. E aí, nós definimos aqui aquela classe simulator, né? Onde nós informamos as matrizes correspondentes para simular. Então, esse aqui vai ser usado como se fosse a planta real. E aqui já nós inicializamos o simulador que vai ser utilizado para a geração dos dados. No caso, o modelo foi o mesmo, tá? Mas eu poderia colocar outro modelo, diferença de modelos aqui e fazer a simulação. Bom, agora é a parte que é a da configuração, ou o instanciamento dessa classe MPC Core. Primeira coisa é informar o modelo que vai ser usado dentro do MPC. Esse CIS foi definido aqui. O tempo de amostragem que está sendo utilizado, o horizonte de predição, o horizonte de controle. Os principais botões de ajuste aqui são esses aqui. O peso da variável controlada. Como nós temos duas variáveis controladas, então é a planta de 4 tanques que vocês viram em aula. A única diferença é que nós fizemos tanques esféricos, mas o modelo linearizado não faz diferença. Então, as duas saídas são os níveis dos tanques de baixo. E aqui está os pesos, né? O primeiro tanque vai ter peso 0,73, o segundo tanque 0,68. Nesse ajuste do jeito que está aqui. E o peso das ações de controle, que aí são as vazões F1 e F2, esses dois pesos, então, é 0,025 e 0,09119. Certo? Então, o principal botão de ajuste do controlador preditivo estão nesses pesos aqui. Naturalmente, matriz P, matriz M e o tempo de amostragem, mas esses aqui são mais fáceis, como nós vimos na discussão da aula passada. Aí, se eu estou usando um modelo não linear, eu preciso ter um valor inicial de entrada para usar como bias. É a mesma coisa na saída. Mas como eu não estou usando, então nós estamos usando uma versão linearizada nesse caso. E, por fim, aqui nós temos os limites operacionais de entrada, que é uma parte importante que eu estou levando em conta a máxima vazão F1, a máxima vazão F2, a menor vazão F1, a menor vazão F2. Como nós estamos com variáveis desvios e centrada, pus valores negativos e positivos. Se eu estiver usando o modelo não linear, aí eu vou usar justamente o valor zero de vazão mínima e o valor máximo de vazão, certo? Bom, agora é a parte que justamente faz a simulação do sistema. Nós vamos simular de tempo inicial até o tempo 20 mil. Aqui é simplesmente o número de passos, né? Foi calculado aqui pela essa diferença, usando o tempo de amostragem. Aí aqui os degraus, né? Que foram feitos. Essa função aqui foi definida como função degrau. E aqui é a sequência de perturbações, ou seja, isso aqui nada mais é do que a definição das mudanças feitas no set point. Que é a especificação, né? Só para vocês terem uma ideia, o resultado vai ficar assim. Então, essas mudanças aqui, ó, de set point ali, que estão definidas naquele ponto, essas mudanças.
Então, houve um aumento no instante. Isso aqui, na realidade, é a função have-side desse step, né? Só para fazer a sequência de layout. Você poderia fazer de qualquer forma, no caso, que está fazendo justamente essa sequência. Então, primeiro soma 3, depois vai para subtrai, que no caso, -5, depois mais 2. Então, é justamente isso aqui, ó. Primeiro é o integral positivo de 3, depois -5, daí fica -2, e depois soma 2 e termina em 0, certo? São os set points que vão ser usados. E aqui é a simulação em si, o loop. No loop primeiro você simula o processo, uma ação de controle, o K. Então eu estou fazendo a simulação, esse process aqui está fazendo a simulação de um passo de ação de controle que foi usado no a ação de controle K. Foi aplicado na planta. Ou seja, está rodando esse cara aqui, ó. Na realidade, se eu tivesse chamado aqui de Maria, eu teria que fazer Maria lá. Que eu instanciei aqui a classe de simulação, né? Então, process.nextStep, ele simula com aquela entrada para gerar a saída. É isso que está sendo feito aqui. Next step, com a entrada da ação de controle UK, que é o instante atual. Aí, o resultado da simulação é YK. Aí eu estou pegando o YK, estou adicionando ruído. Isso aqui é ruído. Então, nós adicionamos o ruído, é como se fosse um ruído. O ruído está grande, na realidade, até. E, e armazenou aqui o valor de YK. Daí o próximo passo é calcular a ação de controle do controlador preditivo. É o MP6 Next Step, ou seja, é parecido com o caso anterior, só que agora eu estou informando a variável medida e estou informando os set points para o cálculo da ação de controle. Ele calcula a ação de controle ao longo de todo o horizonte M e pega a primeira ação de controle. E aqui é simplesmente armazenando os dados. Certo? Esse somatório aqui ele está somando uma lista, tá? Isso aqui era uma lista Y e aqui ele está somando um novo valor, que é uma lista com outra lista. Não é a melhor forma de fazer isso, mas também não tem problema. É apenas detalhes de implementação. E aí, vamos rodar isso aqui. Alguma dúvida até aqui? Ele tem um problema de otimização, cada instante de otimização está sendo feito aqui e tal. Está dando todos os passos aqui da otimização, dá para colapsar isso aqui também. Mas às vezes é interessante ver para cada instante é um problema de otimização novo que está sendo feito. É rapidinho. Na realidade, ele demora mais para plotar não, sair com o valor do que efetivamente calcular. E agora é apenas pegar os dados e plotá-los, que é o que é feito aqui. Então, aqui nós temos o nível 1, o nível 2, as mudanças de set point, a resposta com o valor com ruído, e aqui é a ação de controle. Por exemplo, se nós quisermos priorizar esse canal aqui,
Por exemplo, nós podemos pôr mais peso nele, nós podemos alterar aqui as ações de controle. Aqui, o limite era 20 aqui, ó. Ele saturou em 20. Eu posso diminuir, vou diminuir para 10, ó. 10 e menos 10. Não, vou por 15. Só para a gente ver isso. Vou por 15 aqui. E menos 15. E vamos. Eu quero, para mim, mais importante é o canal 1, por exemplo, que é o nível 1. Alterei o ajuste, vou rodar. Aqui ele está rodando, e quando isso aqui parar, eu. Ó, parou. Agora eu nem preciso ir lá, eu só suprimo aqui. E vou botar. Como eu agora fiz essa variável mais importante para mim, vocês viram que a resposta aqui dessa saída 1 ficou melhor. Eu também alterei os limites das ações de controle permitidas para as vazões. E aí tá aqui a resposta do controlador. Certo? Então vamos ver como é que isso está implementado agora. Professor, eu tenho uma dúvida só quanto Diga. aos gráficos lá. Percebi que tem uma curva de uma cor diferente por trás, não sei se é, parece um laranja atrás do verde nos gráficos. Tá? É que a saída predita e a saída simulada. No caso, como era o mesmo modelo, não teve diferença. Sim. Um é o modelo real e o outro é o É, modelo predito. isso. Um é o modelo que está sendo simulado no MPC, e como não tem discrepância, né? Mas aí isso faria diferença se eu trocasse aqui o modelo, né? Se esse PMA aqui fosse diferente desse cara aqui. Certo. Valeu. É por isso que tem duas linhas, né? E elas estão praticamente em cima. A única diferença é o resultado do ruído, e o ruído afeta uma ação de controle que afeta. E pode ver que essa ação de controle ficou bastante cuidosa aqui, né? Sim. E isso acaba afetando. Ela está ruidosa porque ela está respondendo ao sinal bastante ruidoso do sistema, né? Se eu reduzir aqui o ruído, nós vamos ter um resultado bem mais suave. Fechou? Agora eu vou aqui e vamos rodar o resultado. Fica muito mais lisinho, né? Sem ruído, muito mais bonitinho. Mas foi para justamente mostrar, né? Aí, nesse caso, tu não tem discrepância nenhuma entre o predito, porque é o mesmo modelo, né? É a mesma ação que está entrando num e no outro, não tem discrepância nenhuma de modelo, nem nada. Claro que no mundo real não vai ser assim. Mas aí vocês podem mexer lá e tal. Só para mostrar em implementação, um esqueleto de implementação. Mais alguma dúvida? Então vamos lá, vamos para explicar o funcionamento. Eu vou passar para vocês o manual, vou passar para vocês as implementações. Que nós já conversamos.
A ideia básica da implementação é essa aqui, ó. Se criam essas matrizes, aqui é a predição da saída, até o horizonte P, ou seja, do instante cai ao instante atual. O próximo instante de tempo até o instante de tempo P, que é o horizonte de predição. Essa matriz SU aqui, ela é gerada a partir da representação no espaço de estado. E aqui são as ações de controle que são tomadas. Elas vão desde o instante 1 até o instante M. Então, esses aqui são os graus de liberdade do problema de otimização. Essa matriz SX, como ele está representando no espaço de estado, a gente vai ter tanto a matriz SU quanto a matriz SX aqui. Se eu tiver um modelo de distúrbio, vai ser a matriz SD. Então, eu posso ter um modelo de distúrbio, conhecendo o distúrbio e tal. E aqui é a retroalimentação. Então, vamos ver as matrizes, os vetores estão aqui, né? As matrizes SU são montadas por uma função. Essa função, ela, por exemplo, essa aqui é a função que resolve, a função que monta essas matrizes para justamente resolver o problema de otimização. Então, aqui está descritivo das funções em si que montam as matrizes. Então, não são as funções intermediárias, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é essa matriz. Essa matriz aqui é a matriz SU. Então, na realidade, ela é em função das matrizes C, PU e D do modelo. Ela é parecida com a resposta de Grau, que nós vimos na aula passada, quando nós discutimos o algoritmo BMC, só que agora é usando justamente o que seria gerado de resposta a partir do espaço de estado. E essa aqui é o SUK, que é justamente também criado dessa forma. Então, tu cria uma vez, né? Tu cria essas matrizes uma vez. Essa matriz SUK e essa matriz SUME. A função que cria isso é essa aqui, make SU. E aí essa matriz é usada sempre no sistema. E é assim que está implementado. Depois agora as matrizes de peso. Por exemplo, se eu informar 0,34, 0,45, como é que vira o peso do sistema? Eu posso ter target também, que são justamente set points para as variáveis manipuladas. Eu já vou explicar para vocês logo em seguida. Em linhas gerais, era isso dessa implementação. Agora eu vou falar, caso vocês estejam usando o InPython que eu passei para vocês, tem que atualizar o InPython com um pacote que é o pacote, justamente o pacote do CVS, CVX Opt. Então, você tem que pegar a versão compilada desse pacote. Então, se vocês irem no material da disciplina aqui que fala sobre Python e Python modélica, se vocês clicarem nesses pacotes compilados aqui, ó,
Nesse site tem as versões compiladas dos pacotes. Então eu cliquei aqui e fui para a versão compilada. Então eu estou nesse site aqui. Esse site é o lfd.uci.edu. Nesse site eu recomendo fortemente esse site porque todos os pacotes compilados, os mais importantes, estão aqui. Para várias versões de Python, para vários sistemas, ou para vários Windows, no caso. Tem pacotes x64, que é o 64 bits, ou 32 bits, que é o 86, x86. E esses pacotes, então, são esses aqui, ó. Nós queremos, eu vou pegar o CVX Opt. Aqui o CVX Opt. Aí tem a versão 1.3, tem a versão 1.25 do pacote, 1.19. Eu baixei a versão 1.3, eu baixei esse arquivo aqui, ó. Porque o Python que nós estamos usando é o 3.8. Por que nós estamos usando o WinPython 3.8? Porque foi o último WinPython que funciona no Windows 7, tá? Então, só por isso. Mas se você estiver usando já a versão 3.10, tem a 3.10, tem a 3.9. E eu peguei 64 bits. Aí eu peguei esse pacote, baixei. E aí o que que eu faço depois? Eu baixei o arquivo .whl, que é well, que é a roda. Ele já tem toda a parte compilada ali dos códigos, tudo. Isso, por isso que é importante usar esse site. E aí, o que que você faz? Você vai no, tá aqui meu pacote, ó. Estou ali no WinPython 381. Clico no WinPython Command Prompt e vai me abrir isso aqui. E eu vou usar o comando pip install. E aí eu pego o que eu baixei ali, ó, e dou enter. Foi o que eu fiz. O resultado é esse aqui, certo? Aí vocês têm o pacote instalado na versão WinPython de vocês. Há alguma dúvida? Se não tiverem, eu vou parar a gravação e vou mostrar mais umas coisinhas para vocês.